E dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgadas na manhã desta quinta-feira pelo IBGE, mostram que houve um aumento significativo do trabalho informal em 2021 e uma queda de 7% em média na renda dos trabalhadores. Para avaliar esse cenário, nós vamos conversar agora com o sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Ganslúcio. Bom dia, Clemente, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham. Tudo bem? Vamos nessa. Vamos lá. No último ano, a renda média do trabalho encolheu 10,7%, chegando a R$ 2.447, o menor valor da série histórica que foi iniciada em 2012. O desemprego ainda aflige 12 milhões de brasileiros e o número de trabalhadores informais atingiu um patamar recorde de quase 26 milhões de pessoas. O que esses dados mostram sobre a realidade da economia e dos trabalhadores brasileiros, Clemente? Bom, Rodrigo, a dinâmica do mundo do trabalho, materializada aí nas ocupações, no emprego, mostra, de um lado, uma sinalização, uma repercussão direta, porque é assim que funciona a vida econômica, de que um dinamismo baixo, né, uma economia muito frágil, praticamente estagnada, se compararmos a situação antes da pandemia, o grave impacto da pandemia sobre o mundo do trabalho, impacto esse que já se sobrepõe a uma situação muito dramática anterior à pandemia, com alta taxa de desemprego, com um processo de precarização muito acentuado do mundo do trabalho. A pandemia agravou de maneira espetacular essa situação, ou seja, uma coisa inimaginável aconteceu do ponto de vista da desocupação, da inatividade, portanto, uma situação muito dramática para os trabalhadores e para as trabalhadoras. E a saída da crise econômica e agora da crise sanitária, que se sobrepõe, portanto, agravando a crise econômica, é um dinamismo muito ruim, porque a economia ela anda quase que de lado, ela não consegue ter tração para dar uma dinamizada na atividade produtiva, especialmente na base industrial. O Brasil vem perdendo densidade industrial, o que significa perde a qualidade nos postos de trabalho, os melhores postos de trabalho são fechados e não são repostos, empresas vão embora do Brasil, desistem de produzir aqui no país. E o que a dinamismo econômico tem mostrado, e essa pesquisa do IBGE revela, é que apesar do país repor boa parte daqueles postos fechados, postos de trabalho fechados durante a pandemia, a reposição vem predominantemente com postos informais, quase 60%, ou seja, 6 em cada 10 postos de trabalho gerados pós-pandemia são postos de trabalho informais, de trabalhadores autônomos por conta própria, trabalho doméstico, ocupações sem proteção laboral, muitas delas em jornada parcial, motivo pelo qual aumenta o número de trabalhadores que estão trabalhando de maneira informal, aqueles que estão trabalhando por meio de aplicativos, de maneira muitas vezes precária, com uma jornada de trabalho muito extensa, outros com uma jornada de trabalho muito curta e com uma renda que fica muito distante daquilo que é o mínimo para eles conseguirem financiar o seu orçamento e, portanto, a característica dessa situação é de uma qualidade no posto de trabalho muito ruim, muita insegurança, muita fragilidade para os trabalhadores e trabalhadoras terem perspectiva de sustentar com estabilidade o seu orçamento e uma trajetória de vida profissional que lhes permita seguir bem na vida, e, de outro lado, uma economia que, tendo uma qualidade muito ruim no mundo do trabalho, perde massa salarial, perde consumo das famílias e perde demanda, o que fragiliza ainda mais a atividade econômica, porque as empresas não têm capacidade de prever uma melhoria no consumo da sociedade, no consumo das famílias e, portanto, debilita o próprio investimento privado do ponto de vista produtivo. Pois é, e o aumento do trabalho informal é praticamente uma meta do governo Bolsonaro, né? Tem sido incorporado aos dados de empregabilidade, estão sendo contados juntos com a carteira assinada na hora de conferir a taxa de desemprego e tem sido usado para mostrar que a situação do desemprego está melhorando no Brasil, né, Clemente? Essa situação de aumento do trabalho informal, ela é benéfica à economia do país ou ela é benéfica somente a uma parte dos empresários brasileiros?
Veja, Rodrigo, é uma situação bem delicada, porque como nós temos no país uma situação já de longa crise econômica, de baixíssimo crescimento e, portanto, o que tem caracterizado para o mundo do trabalho é um desemprego de longa duração, muita dificuldade para a inserção no mundo do trabalho. Na medida em que as pessoas vão ficando tempos, meses ou anos sem uma ocupação, ou muitas vezes com uma ocupação muito precária, qualquer outro posto de trabalho que apareça, em qualquer condição, é uma solução de curtíssimo prazo. E, portanto, as pessoas veem aquilo como um resultado positivo diante de uma situação dramática em que vivem. Entretanto, o que nós temos que olhar é que se o país faz isso porque não tem outra condição ou porque se trata de uma escolha. E, infelizmente, se trata de uma escolha, como você disse, se trata pela escolha de um governo que opta por uma estratégia de desenvolvimento econômico que não consegue dar atração à economia, que não mobiliza investimento, que não gera dinamismo industrial e, portanto, não gera empregos e ocupações com qualidade. O Brasil já fez, ao longo de décadas, movimentos econômicos que fizeram justamente o contrário. Nós tivemos experiências de gerar muitos milhões de empregos formais, com assalariamento, com carteira assinada, portanto, com proteção laboral e previdenciária, empregos com crescimento do salário, portanto, a massa salarial da economia crescia e as empresas aumentavam a produção porque sabiam que iam ter uma sociedade com maior poder de consumo e, portanto, demandando mais produtos e serviços. Esse é um tipo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que o Brasil abandonou. E nós fizemos, como país, pelo governo que temos, uma escolha de uma trajetória que, infelizmente, comemora ocupações informais, precárias, afirmando que isso é o que o país pode produzir. Por essas escolhas feitas, é isso mesmo, o Brasil só vai poder produzir esse tipo de emprego e de ocupação, porque a escolha que ele fez do ponto de vista econômico não lhe dá oportunidade de fazer uma outra dinâmica virtuosa. Essas escolhas são escolhas que nós fazemos, por exemplo, no momento da eleição, quando escolhemos um projeto de país, de governo, uma proposta de desenvolvimento. Ou fazemos quando nós elegemos deputados ou deputadas que convergem para uma proposta e para regras que afastam o país dessa capacidade de investimento e de crescimento econômico. Portanto, são escolhas que a sociedade faz a cada momento e que os governos e o legislativo, o Congresso, os governos estaduais, as assembleias legislativas estaduais vão escolhendo do ponto de vista dos caminhos que o país vai ter. Infelizmente, as escolhas nesse momento têm recaído, e especialmente no âmbito do governo federal, por uma estratégia, isso vem desde o governo Temer, por uma estratégia que restringe a nossa capacidade de crescimento, desqualifica os atributos de um crescimento que gera emprego de qualidade e crescimento dos salários, desmobiliza a nossa atividade produtiva e industrial, fragiliza uma série de elos que são dinâmicos na nossa economia e transfere para o setor privado lucros vultuosos, inclusive no setor estatal. Veja o caso da Petrobras. A Petrobras apresentou agora, para o ano passado, o maior lucro da sua história, são mais de 100 bilhões de lucro, os acionistas vão levar mais de 30 bilhões no bolso, enquanto a sociedade sofre a penalização de uma inflação elevadíssima, um custo do combustível, do gás e do óleo diesel estratosférico. Portanto, a sociedade está transferindo para os acionistas privados da Petrobras bilhões de reais, enquanto ela empobrece pela inflação, pelo arroxo salarial, pela péssima qualidade do nosso crescimento. Uma Petrobras que abandonou uma estratégia de desenvolvimento para o país e para ser uma estatal que puxa esse desenvolvimento, a consequência é isso: empobrecimento da sociedade, enriquecimento de poucos, desmobilização da nossa capacidade produtiva, o que resulta nisso. Uma economia fraca gera empregos ruins, gera ocupações ruins, com baixa proteção e salários em queda. E esse apontamento que o senhor fez agora ao final, né, de que nós temos uma economia fraca que gera empregos ruins, a gente teve aí também como resultado que a renda média do trabalhador encolheu 10,7%, ao mesmo tempo que a gente tem uma inflação nos últimos 12 meses de mais de 10%. Com a continuidade desse cenário,
A gente tende aí a ter um aumento da pobreza e da desigualdade, Clemente. Como que isso deve ficar? Ainda mais que a gente tem aí o Auxílio Brasil, mas que tem uma validade definida até o final desse ano, né? Qual é a situação que devemos ter aí para o começo do ano que vem ou mesmo para o fim desse ano? Bom, a situação é uma situação muito difícil do ponto de vista da qualidade das ocupações e do emprego. Isso repercute diretamente sobre a condição de vida geral. A grave crise econômica de longa duração e o baixo dinamismo econômico não tem gerado, portanto, ocupações de qualidade. O desemprego é de longa duração, portanto, as pessoas estão ficando meses ou anos desempregadas. Os mais frágeis, com menor qualificação, com postos de trabalho mais precários, estão sofrendo ainda mais. E tudo isso repercute, do ponto de vista do mundo do trabalho, sobre a qualidade de vida da sociedade, no aumento da pobreza e da miséria. Infelizmente, o Brasil é um dos raros casos no mundo de um país que superou a miséria e que diminuiu a pobreza sensivelmente nas duas últimas décadas, até 2015, 2016, e de lá para cá nós fizemos uma trajetória oposta. Nenhum outro país fez o que o Brasil acabou de fazer, que é recolocar milhões de pessoas na situação de pobreza e miséria. E isso tem uma repercussão muito grave sobre a condição de vida, porque ele não é só uma situação transitória nesse momento, porque a opção de desenvolvimento econômico não dá perspectiva para uma superação dessa situação mediante o mundo do trabalho, gerando ocupações, empregos de qualidade. Nós temos o contrário, também do ponto de vista da política social. Ela também não tem sido uma política sustentada do ponto de vista de uma perspectiva de longo prazo. O governo desmobilizou o Bolsa Família e criou essa nova modalidade de proteção, uma modalidade que vale só para esse ano, não tem perspectiva de continuidade nesse momento, o governo não fez um projeto de proteção de renda de longo prazo, desmobilizou aquilo que tínhamos e que era considerado no mundo desenvolvido como um bom modelo de distribuição de renda, que era o Bolsa Família, renda, educação, saúde, assistência integrado para que a família e as crianças tivessem uma proteção progressiva e um esforço para a inclusão produtiva dessas famílias, nós passamos a ter um programa que simplesmente distribui um valor ao longo de 2022, fundamentalmente, fortemente vinculado ao caráter eleitoral dessa medida, portanto, sem uma perspectiva tanto de inclusão produtiva quanto de perenidade nesse mecanismo de transferência de renda, voltado, portanto, para enfrentar e superar a miséria e a pobreza. Essas desconexões, essas desarticulações, na verdade, contribuem ainda mais para enfraquecer o dinamismo da própria economia. Portanto, nós temos uma série de medidas desconectadas, intencionalmente desconectadas, com uma estratégia de desenvolvimento econômico virtuoso para uma estratégia de desenvolvimento econômico que favorece a concentração de renda e riqueza, coisa que temos visto pelas divulgações recentes dos lucros exorbitantes do setor financeiro, de empresas como a Petrobras e outras empresas, e, de outro lado, o aumento da miséria e da pobreza. Essa estratégia, essa escolha de dinâmica econômica, na verdade, aumenta a desigualdade, concentra a renda e riqueza e aumenta a pobreza e a miséria. É um cenário bastante preocupante mesmo, Clemente, que a gente espera aí que a partir do ano que vem comece a ser desconstruído para que a gente tenha de novo aí um mercado de trabalho forte, né, com crescimento da renda, crescimento real do salário mínimo. Clemente, agradeço sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Bom dia para o senhor e um bom final de semana. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar com vocês e um bom final de semana a todos que nos acompanham. Conversamos aqui com o sociólogo e assessor do Fórum das Centrais Sindicais, Clemente Ganslúcio. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.